Seu nome? Bruno. Larissa. Quem fala dos dois? Como é que era a aliança, como é que está agora? A gente vinha, ouvia e não obedecia, né? A gente chegou no congresso assim. A gente assistia às reuniões, porém a gente não tinha um pacto com Deus. A gente não obedecia absolutamente nada o que era falado e nenhuma direção. Então a gente chegou aqui com uma vida limitada, na miséria, ouvindo a palavra de Deus, mas não tendo condições financeiras de botar comida em casa. Não tinha um carro. A gente chegou a sair do templo e o carro acabar a gasolina no meio da Anchieta, 11 da noite, não tinha como ajudar, ninguém ajudar. E eu pensei em diversas vezes parar de vir à igreja, parar de ouvir, porque eu falava, nada funciona. Aí eu entendi que Deus não age, Ele reage. Eu precisava obedecer para as coisas começarem a andar. Até então eu era funcionário, eu tinha uma vida limitada, nome sujo, não tinha o que comer em casa. Eu cheguei a dividir um lanche com ela para jantar. E quando eu entendi que Deus, Ele não age, Ele reage, eu comecei a obedecer tudo que vinha do altar. Eu devia a algumas pessoas, devia agiotas, devia pessoas que me ameaçavam a minha família. E eu entendi que, igual o senhor mesmo falou no altar, que uma satisfação dada é meia dívida paga. Eu comecei a enfrentar os problemas, comecei a ir atrás das pessoas que eu devia, dar satisfação, e Deus começou a me dar direção para começar a pagar cada um deles. E assim eu fui começando a limpar o meu nome, comecei a glorificar o nome de Deus através da minha vida, e surgiu uma oportunidade de eu montar uma empresa, uma imobiliária, e eu não tinha nome para alugar a sala, e eu fiz um milheiro de cartão, com o endereço do local que eu queria. Eu falei, não, o homem de Deus falou para a gente usar a fé, eu não tenho condições de alugar isso aí, mas eu vou fazer um milheiro de cartão com endereço, e eu creio que eu vou ter uma sala aí. No outro mês eu já estava com uma sala no local. Como? Foi Deus, mas eu fui atrás. Eu entendi que Deus, Ele ia na minha atitude. Comecei a montar essa imobiliária, comecei a prosperar, limpei meu nome, consegui comprar o nosso primeiro imóvel, consegui comprar o meu primeiro carro, que até então a gente não tinha carro, e obedecendo no altar a gente teve uma ideia de montar uma outra empresa, voltada para o ramo de móveis planejados, e montamos a segunda empresa. E hoje a gente está na terceira empresa. Em 2019, a gente estava numa vida miserável, sem mobília em casa, comendo pão que o diabo amassou. Em menos de 3 anos, 2 anos, Deus restaurou a nossa vida. O que a gente não tinha em 25 anos, Deus restaurou em 2 anos. E hoje a gente tem uma vida próspera, a gente mora bem, a gente viaja para onde a gente quiser, a gente come onde a gente quiser, a gente tem uma vida próspera, a gente ajuda as pessoas. Antes eu vivia pedindo dinheiro emprestado, hoje a gente ajuda as pessoas, a gente às vezes até empresta para as pessoas, e a gente tem visto Deus na nossa vida. Mudou tudo? Mudou tudo. Coisas que eu jamais imaginei vivenciar, eu vivenciei recentemente. A gente foi para Bariloche, conhecemos outros países. E, assim, Deus vem fazendo na nossa vida conforme a gente faz as coisas que Ele nos orienta. Então, a gente passou a entender isso do altar, né? A gente via os testemunhos e falava, poxa, por que a gente não? Mas não era isso, era que a gente não estava reagindo, a gente não estava fazendo a nossa parte. Ser fiel no dízimos, estar ali, colocando em prática, ó, você já foi no local que você quer? Você já terminou o que você quer? A gente passou a fazer isso. E Deus honrou, vocês entenderam que não é mágica, que o erro estava em vocês, que a partir do momento que obedeceu, começou a colher frutos. E isso é só o começo. Deus ainda vai honrar muito. Amém. Deus abençoe.